Privilégio estar aqui nessa casa mais uma vez. É um privilégio estar falando com você que está me assistindo aí do outro lado da telinha. Ainda permanecemos assim virtualmente, mas eu comentei quando entrei aqui com o diácono Carlos que quando eu olho aqui nesse templo, eu vejo o local, o lugarzinho de cada um. É como se a gente identificasse cada um de vocês que faz parte deste corpo, parte dessa casa aqui. E eu quero dizer que graças a Deus estamos bem, Deus tem cuidado de nós. Eu louvo a Deus que em todos os dias não tem faltado o cuidado de Deus sobre a minha vida e sobre a minha casa. E é maravilhoso, é privilégio, é honra, é com gratidão que eu estou aqui essa noite. Quero que o Espírito Santo trate ao meu coração e me coloco como canal de Deus também, e que o Espírito Santo fale com a sua vida, que nos assiste neste momento. Eu gostaria de orar com você. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui, por mais um dia vencido, pelo teu cuidado. Nós retornamos, Senhor, e estamos aqui no teu templo, na tua casa, e queremos declarar aos que nos ouvem que verdadeiramente a bondade e a misericórdia do Senhor tem nos seguido de perto, tem nos acompanhado, e por isso nós voltamos aqui. Deus, é um privilégio te adorar. É um privilégio estar na tua presença. Senhor, eu me coloco diante de ti como um canal, Senhor. Que o teu Espírito encontre liberdade, trate ao meu coração e trate ao coração de todos aqueles que nesta hora vão ouvir a tua palavra, porque é a tua palavra tratando conosco. É o teu Espírito falando, testificando ao nosso espírito. E como precisamos de ti, Senhor. E somos gratos por te pertencê-lo. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Amados, esses dias eu estava meditando numa palavra e isso eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu intitularia essa mensagem como Nada Pode Nos Separar. No momento onde nós falamos tanto de distanciamento, né? Tem sido uma palavra do momento, onde nós falamos até de isolamento social. Mas eu quero trazer para você que há na palavra de Deus uma declaração que diz que nada pode nos separar. Vamos abrir a palavra em Romanos 8, do verso 38 ao 39. Há uma declaração muito forte aos nossos corações que nos diz assim: pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente e nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Temos vivido este tempo e essa palavra veio tão forte ao meu coração: nada pode nos separar. Nós estamos vivendo um momento de distanciamento, onde o distanciamento se faz necessário. E o que é um distanciamento? É nos separar, se manter afastado, evitar. E um isolamento, aí é quando o indivíduo deixa de interagir com outras pessoas, voluntariamente ou por uma situação que lhe é imposta, necessária. Neste tempo, nós temos vivido um tempo onde o distanciamento se faz necessário. E como tem sido difícil para lidarmos com isso. Às vezes, o quanto nós desejamos um abraço, o quanto nós gostaríamos de estar perto de uma pessoa, e nós, neste momento, é prudente evitarmos esse contato físico tão próximo. E essa situação muitas vezes tem mexido com o emocional de muitos. São netos que desejam dar aquele abraço gostoso, aquele abraço apertado nos seus avós, mas estão privados. São avós que querem acariciar o netinho, carregar grudado, mas estão privados. Porque esse momento se faz necessário tudo isso. Mas há uma declaração para nós, que nada, nenhuma situação pode nos separar do amor de Cristo Jesus. E eu comecei a meditar nisso. E eu quero dizer que esse distanciamento social, ele não iniciou agora. Ele está no começo da criação. O primeiro distanciamento social aconteceu lá no Jardim do Éden.
Nós vamos ver isso lá em Gênesis 3:8. O homem vivia em plena comunhão com Deus. Deus conversava com o homem, dialogava com o homem, mas de repente um vírus atinge a raça humana. E esse vírus se chama o pecado. E ele trouxe consigo as consequências. Eu comecei a pensar nessa situação de pandemia que nós estamos vivendo hoje. A pandemia nos distanciou, tirou de nós, nos privou do contato físico. E o pecado também privou o homem daquela comunhão íntima que ele tinha com Deus, de Deus passear, de orientar como ele administrar e gerenciar aquele jardim onde ele estava. O pecado roubou do homem essa intimidade perfeita, separou o homem de Deus. No livro de Gênesis, o capítulo 3, o verso 8, diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo porque estava nu e por isso me escondi. O pecado tirou a proteção do homem, tornou o homem vulnerável, roubou a intimidade. E essa é uma enfermidade que se espalhou pelo mundo. Uma pandemia, ela nada mais é que uma disseminação mundial, e ela é uma transmissão sustentável de pessoa para pessoa, um transmite para o outro. E foi exatamente o que aconteceu com relação ao pecado. O pecado atingiu o homem e foi disseminando de um para o outro. E aqui nós vemos essa declaração que eu li no começo. Mas que nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. O pecado, ele criou um muro de separação entre nós e o nosso Deus. Lá no livro de Isaías diz assim, que os nossos pecados criam uma separação entre nós e o nosso Deus, de forma que nós não podemos ver o seu rosto. E há uma afirmação no livro de Romanos que diz assim, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O que acontece? O pecado roubou de nós esse privilégio da glória, o privilégio da comunhão, o privilégio de estar junto, fomos retirados. E havia uma sentença sobre as nossas vidas, que dito, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Outro dia, pensando na situação em que estamos vivendo, neste momento nos vem à mente um monte de questionamentos, né? Será que só eu que penso assim? Um dia eu olhei pela janela e comecei a pensar, quanto tempo nós vamos viver assim? Será que um dia nós voltaremos à normalidade? Será que um dia nós vamos poder sair sem máscaras na rua? Vamos poder nos abraçar afetuosamente como nós gostamos de fazer? Os dias vão se passando e questionamentos vão surgindo dentro de nós. Quanto tempo? Ninguém tem resposta para isso. Como será? Então vão surgindo sentimentos, medo do hoje, o medo de sair na rua e ser acometido, o medo da situação que tudo isso está gerando, da situação econômica do mundo. Nós não estamos dizendo de uma situação particular nossa, ou uma situação do nosso país, nós estamos dizendo de uma situação mundial. Há uma incerteza, são as inseguranças, são sentimentos que vão brotando. Eu acho que nós poderíamos enumerar vários neste momento. Sentimento de saudade. Nessa hora começa a nos vir a lembrança, o tempo em que nós almoçávamos juntos, em que nós compartilhávamos pizza, em que nós fazíamos churrasco em família, aqueles almoços gostosos, todo mundo junto. Hoje nós estamos privados de tudo isso. Então são sentimentos que vão gerando dentro do nosso interior. E hoje eu acho que se perguntassem para a maioria de nós qual o maior desejo. Nós sonhamos em dormir e acordar com uma vacina, ou que nos torne imune, ou com um medicamento que seja eficaz. Todavia, nós não sabemos quando
E isso é um desejo do nosso coração. E eu acredito que esse é o maior desejo do coração da humanidade. E acredito que nós devemos orar para que Deus traga sabedoria e revelação de algo que venha tratar a sua criatura que está necessitando neste momento. Por ora, nós temos tomado o quê? As medidas humanas para tentar barrar o avanço de tudo isso. Mas elas são extremamente importantes neste momento, que nós tenhamos essa postura de evitar que isso de que haja um avanço, né, do número de contaminados. Então nós fazemos o quê? Lavamos fruta, lavamos verdura, lavamos álcool gel. Hoje meu sonho de consumo é uma máquina de lavar compras. Porque nós estamos até cansados. E colocamos máscara. E tiramos roupa, e lavamos calçado, e higienizamos, e fazemos tantas medidas. Isso é o nosso esforço humano, e ele é válido, e ele deve continuar neste momento. Mas ele não é 100% eficaz. Nós precisamos de uma mudança, de algo que realmente mude essa história. Da mesma forma, eu comecei a pensar, quão grande graça, quão grande favor nos alcançou. O ser humano foi atingido pelo vírus do pecado, estávamos sentenciados à morte, estávamos privados da comunhão de Deus e não havia nenhum esforço humano que pudesse mudar essa história. Não havia nenhum esforço humano que fosse 100% eficaz. Mas o amor de Deus nessa hora nos alcança. E surge para nós uma vacina que nos imunizou de tudo isso e nos trouxe esperança de vida. E eu quero dizer para você que eu nasci num berço cristão. Eu nasci num berço onde eu ouço falar de Jesus, onde eu escuto essa história da redenção, do preço que foi pago pela minha vida. Mas eu quero dizer que neste momento isso tem tomado um outro significado. Neste momento que nós estamos vivendo, olhe para o que foi feito pela sua vida e comece a se imaginar. Você esteve infectado pelo pecado, sem esperança, mas houve um resgate. Jesus mudou a nossa história entre um antes e depois. Ele foi o resgate, ele foi a vacina, ele foi a cura, ele foi a redenção. Quando eu parei para pensar em tudo isso, o meu coração começou a glorificar a Deus. E eu quero dizer para você neste momento, em breves palavras, mas que o amor de Deus continua disponível, continua acessível, que ele quebrou o isolamento que o pecado criou entre nós e o nosso Deus, que Jesus naquela cruz rasgou o véu de alto a baixo, partiu do Pai para conosco, quebrar aquela barreira. Eu vi um vídeo que mexeu tanto comigo, onde a pessoa vestiu uma roupa plástica, eu acho que viralizou isso na internet, muitos devem ter visto, e ele se vestia inteiro com aquela roupa plástica, só para dar um abraço. Só para dar um abraço. Eu estou com saudade de abraçar meus pais. Eu tive um tempo em casa esperando um resultado de exame. E quando eu testei negativo, e eu não tinha saído, eu tinha permanecido ali trancadinha. A primeira coisa que eu falei, filha, vem cá, me dá um abraço. Gente, esse abraço tem um sabor tão diferente. Eu falei, me abraça. Aproveita, vamos abraçar bastante, porque segunda-feira eu vou sair. E aí, esse contato já fica privado novamente. A gente tem medo de contaminar. Mas eu quero dizer que o sangue de Jesus nos permite esse abraço, nos permitiu voltar para os braços do Pai e ser envolvido nesse amor. E muitas vezes nós não temos valorizado isso. Muitas vezes nós estamos assustados com essa pandemia e não valorizamos que fomos salvos de uma grande pandemia, fomos resgatados da morte para a vida, que Jesus fez isso por nós, trocou a sua vida pela nossa vida, fez sacrifício em nosso lugar, para que nós tivéssemos acesso direto ao Pai. Ele reconciliou. A palavra nos diz assim, em Efésios 2, que Ele é a nossa paz, Efésios 2, 14 e 15, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira que nos separava, que criava essa inimizade. Ele reconciliou com Deus por meio da cruz. Isso é tremendo.
E nós vamos nos acostumando com essas verdades do Evangelho. E nós já não valorizamos o significado de estarmos aqui. Deus é maravilhoso, amado. Cristo é lindo. E o amor dele está disponível para nós. E não há nada neste mundo que possa nos separar do amor de Cristo. Não há nada que possa te separar do amor de Cristo. Nem este momento presente, onde que estamos vivendo com tantas inseguranças, com tantos medos. E nem o futuro que é tão incerto para nós. Mas nada, nada. A declaração vem de um homem de Deus, que foi experimentado no sofrimento, que experimentou angústia, que experimentou afronta, desprezo, cárceres, enfermidades, mas ele dizia que nada, nada, nada era capaz de o separar do amor de Cristo Jesus. E há algo que eu gostaria de dizer aqui para você. É como se nós acordássemos e ouvíssemos a seguinte notícia: olha, descobriram um antídoto eficaz. É o fim do isolamento. O que você faria se você ouvisse essa notícia? Se você se apossar desse antídoto, dessa vacina, dessa medicação, você está livre. Você pode voltar. O que você faria nesse momento? Qual é o desejo do seu coração? E eu quero dizer que Jesus naquela cruz bradou em alta voz. E foi o fim do nosso isolamento. Quando Jesus subiu naquela cruz e foi consumado, foi o fim do nosso isolamento. Ele nos religou ao Pai e nós precisamos valorizar este sacrifício, que esse momento que nós estamos vivendo nos faça voltar para a cruz e não sermos mais os mesmos, mas valorizarmos o que foi feito por nós ali naquela cruz, o sangue que foi derramado naquela cruz, que nos traz vida, que nos traz libertação. O amor de Deus está acessível a mim, está acessível a você. A vida não é indolor. Eu quero te afirmar isso, amados. A vida não é indolor. Ela não é indolor para mim. Ela não é indolor para você. Ela nos traz feridas. Tem coisas que doem muito em nós. Sabe? O autor dessa frase, no mundo tereis aflições, foi o próprio Jesus. Foi ele quem afirmou acerca disso. Ele afirmou que a nossa vida aqui não seria fácil. Mas também, ele nos fez uma promessa: eu não vos deixarei só. O mesmo autor que nos afirmou que no mundo nós teríamos aflições, nos afirmou também que nós não estaríamos só, que estaria conosco todos os dias. E os dias que eu estou abatida, eu me lembro dessa palavra e eu disse: Senhor, eu digo, Senhor, tu estás comigo no dia de hoje também. Porque essa palavra nos alcança nos bons dias da nossa vida e nos alcança também principalmente nos dias difíceis, nos dias maus, aos quais somos submetidos. Ele está com você, amado, ele está comigo. E muitas vezes a nossa alma precisa ouvir e se conscientizar disso. Então diga para você mesmo: o Senhor prometeu estar comigo todos os dias e hoje ele está comigo. Se está difícil, mas ele está comigo. Se eu estou celebrando uma vitória, ele está comigo. Ele está comigo todos os dias. Todos os dias. Essa é uma verdade para nós. E eu quero dizer que nenhum homem por si só tem capacidade de lidar com o sofrimento sem a graça de Jesus. Essa graça que nos foi oferecida, esse favor que nós não merecíamos, mas que nos alcançou, é que nos capacita, que nos habilita a viver esses dias que temos vivido e todos os que estiverem por vir. Nós não sabemos o que nos espera, mas sabemos que a graça do Senhor estará sobre nós. Nós não sabemos o que nos espera, mas sabemos que nada vai nos separar desse amor. E a palavra de Deus em Salmo 63 nos diz assim: a graça de Deus é melhor que a vida. Paulo ainda nos afirma em 2 Coríntios que a graça nos basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza.
Então, amado, se você se sente fraco para viver este momento, o poder de Deus está sendo aperfeiçoado na sua vida, está aperfeiçoado na minha vida. A graça do Senhor nos basta e ela está sobre nós, reconciliando o homem com Deus. A circunstância não pode nos afastar do Senhor. Eu gosto de afirmar que os nossos pés estão na terra, mas os nossos olhos e o nosso coração está nos céus. E assim nós vamos permanecer. E eu quero que você declare isso para você nessa noite. Nada vai nos separar do amor de Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro. Nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu termino essa palavra querendo dizer: o amor de Deus está acessível a nós. Nós estamos vivendo um isolamento social, mas nós não podemos viver um isolamento de Cristo. Nós estamos vivendo um afastamento social, mas é preciso que nós acheguemos a Ele. Esse é o convite de Deus para a sua vida e para a minha vida. Valorize o sacrifício da cruz, o sangue que foi derramado. Achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós, diz o Senhor. É tempo de se aproximar de Deus. Eu vou te afirmar uma coisa certa: você precisa de Deus, eu preciso de Deus. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos nos achegar a Deus. Se permita ser abraçado pelo Senhor. Corra para os seus braços neste momento. Pai, eu te louvo, Deus, porque nada pode nos separar do teu amor. E tudo que nós precisamos neste dia, nestes dias que temos vividos, é sermos envolvidos, abraçados por ti. Deus, que possamos correr para os teus braços, onde nos sentimos seguros, onde nos sentimos acalentados, onde nos sentimos cuidados. Porque, Senhor, nem esse presente momento que estamos vivendo, tão difícil, e nem as incertezas que carregamos para o futuro, podem nos separar do teu amor. É nele que nós queremos estar escondidos. É nessa certeza de termos uma vida em ti e escondida em ti, Senhor. Ajuda o teu povo nestes dias a serem fortalecidos. Senhor, a se sentirem amados e cuidados por ti. Eu te agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém.